Amém. Você já deve estar com a sua Bíblia aberta, então, em João 13, que vai ser o texto onde nós vamos nos dedicar nessa manhã. Repito, continuando a série sobre a construção do caráter cristão. E hoje, a qualidade, a virtude que tem aquele que tem o caráter transformado pela palavra de Deus é serviço. Então, um homem e uma mulher cujo caráter é transformado, ele serve. E aí a gente vai ver aqui, aprender nesse texto de João capítulo 13. Então, pensando nisso, nessa construção do caráter cristão, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que essa construção do caráter cristão não é pelo meu e o seu esforço. Então você não vai, à medida que você se esforça, à medida que você estuda, à medida que você se dedica, conseguir um caráter transformado. É lógico que depende do seu empenho, mas empenho no quê? No seu relacionamento com Cristo Jesus e na sua palavra. E à medida que você se relaciona com Jesus, você o conhece, você se dedica a Ele, então o Espírito Santo de Deus começa a atuar no seu coração, transformando o seu caráter. E essas virtudes vão sendo desenvolvidas em você. É assim como Colossenses capítulo 3, verso 10 diz para mim e para você. Ele diz assim: revistam-se da nova natureza. Ou seja, quando você se relaciona com Jesus, e Paulo usa esse termo, revistam-se, porque ele compara literalmente a uma troca de roupa. Você tira sua roupa velha, desgastada, esgarçada pela antiga natureza e se reveste de uma nova natureza. Uma roupa nova, cheirosa, limpinha. Então ele diz, revistam-se da nova natureza, ou seja, de um caráter transformado, e sejam renovados, olha só, à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, à medida que vocês aprendem a conhecer a Deus e se tornam semelhantes a Ele, o seu caráter vai sendo transformado, vai sendo renovado. Então hoje a gente vai ver mais essa qualidade que evidencia aqueles que têm o caráter transformado, que é o serviço. Mas o que se entende por serviço? Serviço é o ato de servir. Servir é trabalhar em favor de alguém. Então quando a gente pega uma bandeja com cálices e pão, e você serve alguém, por isso que eu pedi para que você, ao pegar o cálice, entregasse para a pessoa de trás, você está servindo. Você está trabalhando em favor dessa pessoa. Parece pequeno, parece um gesto banal, mas é servir. Então nós podemos servir de uma forma pequena, simples, singela, mas também a gente pode servir de uma forma maior. E a gente vai ver ao longo do nosso estudo. Mas ninguém melhor do que o nosso Senhor Jesus para nos mostrar como é servir, como exemplo de servir. Então, ele sendo Deus, ele serviu para nos ensinar a importância do serviço na caminhada cristã. Como pano de fundo, a gente vai ver esse momento que nada mais é que um jantar íntimo. Nos últimos momentos, Jesus decidiu ter um jantar íntimo com os seus discípulos. Ter um momento só deles, longe das multidões, longe da confusão toda. E você pode imaginar que esses momentos tenham sido muito raros, porque Jesus, o tempo todo nos evangelhos, está cercado de muita gente. Mas esse momento aqui precisava ser íntimo, precisava ser restrito.
Então a gente vai aprender algumas coisas ao longo desse texto que eu quero compartilhar com você a partir de agora a respeito do serviço. A primeira delas é que o serviço deve ser em humildade e em amor. Quero que você leia comigo, por favor, versículos 1 até os 5. Diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, os discípulos e o seu mestre estavam vivendo aqueles momentos e dias intensos. Aqui é quinta-feira. Mas você vai se lembrar comigo que nos evangelhos, no domingo anterior, Jesus tinha entrado em Jerusalém de que forma? Triunfante. Jesus entra em Jerusalém ovacionado pelo povo. O povo acenava com ramos de palmeira. E é tão interessante esse pensamento de que as coisas mudaram radicalmente em menos de uma semana. Quando Jesus entra daquela forma triunfante, as pessoas em geral tinham em Jesus uma esperança. Que esperança era essa? De que ele seria um líder, e se mostrava como tal, político e bélico. Bom, esse homem, com essa autoridade, com esse carisma, vai nos libertar de Roma, finalmente. Acabou o nosso problema. Chegou o verdadeiro rei. Esse daí vai botar Roma para correr daqui. Por isso que essas pessoas receberam Jesus com tanta alegria. Por isso que Jesus entra triunfante. As pessoas realmente acreditavam de que ele seria esse líder que eles tanto aguardavam. De fato, Jesus o era, mas não político nem bélico. Jesus os libertaria de uma forma muito maior do que essa. E é engraçado como a história se repete ao longo das eras. Nós sempre desejamos para nós um líder político e bélico. Um líder que vai nos livrar das garras do império das trevas que se estabelecem em Brasília, na Câmara dos Vereadores, na prefeitura. E a gente sempre imagina de que cada 4 anos alguém vai vir nos libertar finalmente. Quando na realidade a libertação mais importante já veio. E ela está em Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E aí, diante desse cenário, as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas. Começou a ficar mais claro de que Jesus não era esse líder. E a perseguição começou a aumentar e a escalada foi realmente muito grande. Até que um momento Jesus programa um jantar bastante íntimo com os seus discípulos, para passar os seus últimos momentos com ele. O texto diz, no verso 1, que Jesus os amou até o fim. Então, essa expressão, ele os amou até o fim, destaca que Jesus, ele amou os seus discípulos durante o seu ministério na terra,
durante o tempo que ele passou com eles, Jesus os amou, mas o seu amor foi até o fim. E o fim aqui é morte. Jesus os ama até o último momento, ao ponto de dizer na cruz, pendurado ali: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o amor de Jesus transcendeu o sofrimento, transcendeu a traição e a morte. Então, está dizendo aqui que Jesus amou até o fim. E diz que, no verso 2, o diabo já havia instigado Judas a trair Jesus. Então, vai mostrar aqui que Judas, que estava presente, estava no jantar íntimo de Jesus, mesmo Jesus sabendo que ele era o traidor, mesmo Jesus sabendo que o diabo já havia instigado em seu coração para que ele o traísse. Então, o texto nos diz que Judas já tinha no seu coração o desejo de trair Jesus. E Jesus não estava alheio a essas coisas. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia. Essa expressão no verso 3 está ali para revelar que Jesus tinha pleno conhecimento dos planos eternos de Deus. Todos eles. Ele sabia que havia vindo do Pai e que ao Pai ele voltaria. Ele sabia também que ele, Jesus, tinha toda a autoridade sobre todas as coisas. Absolutamente nada fugia da ciência e do controle de Jesus. Às vezes a gente acha que Jesus foi pego de surpresa e que, puxa vida, e agora um discípulo aqui que eu investi tempo com ele, ensinamento com ele, agora me trai, que história é essa? Puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Mas o texto faz questão de nos dizer que ele tinha pleno conhecimento e de que ele tinha toda a autoridade sobre todas as coisas. Então, tudo estava dentro do controle de Jesus. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e o que iria acontecer, porque ele tinha todo o controle. Mesmo sabendo de tudo, Jesus foi humilde e fiel até o fim. Você tem noção de uma coisa dessa que eu estou te dizendo? Às vezes eu estou chovendo no molhado para você, né? Falando, claro, Jesus sabia, ele era Deus. Mas presta atenção no que está prestes a acontecer. Jesus, tendo pleno controle de todas as coisas, ele mesmo assim, ele se torna humilde e fiel para seguir cada passo do plano divino para que as coisas acontecessem. Tudo. Então, nessa hora, ele se levanta da mesa. Então, vale o destaque aqui, no verso 4, que possivelmente o momento da ceia já aconteceu, do memorial. Provavelmente a coisa já estava acontecendo, eles já haviam comido, o momento da ceia já havia acontecido, e que João não registra, novamente enfatizando, João não registra esse momento do memorial, mas João vai retratar outra coisa muito importante no capítulo 17, que é a oração de Jesus, que aponta para uma unidade, que a ceia aponta. João vai dar detalhes sobre essa oração de Jesus. Então, a gente pode notar que esse momento, Jesus se levanta da mesa e aí ele vai
tem um momento muito importante com os seus discípulos. Diz aqui o texto que ele tira a capa e ele enrola uma toalha na cintura. Jesus, em mais uma demonstração de humildade, ele vai se despir na frente dos seus discípulos. Ele vai ficar praticamente nu. É curioso isso porque o jantar já está rolando, já está acontecendo, e só agora, nesse momento, Jesus vai se despir da sua capa e vai enrolar uma toalha na cintura, assumindo aí a forma de servo. Você já deve ter ouvido isso em Filipenses 2, quando ele, sendo Deus, se esvazia da sua glória, assumindo forma de servo. Aqui, ele está assumindo a forma de servo do servo, se humilhando mais uma vez. Porque era costume da época, não tinha chuveiro em casa. Então as pessoas tinham as casas de banho. Elas tomavam banho nessas casas e elas iam para suas casas e o que elas precisavam era lavar o pé, porque ela já tinha tomado banho. Então, quando você convidava alguém para jantar na sua casa, você recebia essa pessoa e lavava os pés dela. A gente vê exemplo disso em Lucas 7, quando Jesus dá a lição no fariseu chamado Simão, em que também não lava os pés de Jesus, e quem lava é aquela pecadora, com as lágrimas, com o perfume. Então, a gente percebe aqui que a coisa foi meio que improvisada. Só no meio da refeição é que Jesus percebe, ninguém lavou o pé, vou eu lavar. Mas, de novo, ele tem o controle de todas as coisas. Provavelmente ninguém se lembrou mesmo de receber as pessoas e lavar os pés. Mas isso tinha um propósito divino. É Jesus quem vai fazer isso. É Jesus quem vai tomar a posição de servo, e o servo mais raso da casa é que lavava os pés. É Jesus quem vai assumir essa posição. Ele enrola a toalha e se ajoelha com uma bacia para lavar os pés dos seus discípulos. Ele derrama uma água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. É interessante essa coisa da bacia. Paulo Borges Júnior, esses dias atrás, eu até compartilhei isso no último encontro dos homens. Há um relato aqui nos evangelhos sobre duas bacias. Uma é essa daqui, e a outra é Pilatos quem pede. Pilatos pede uma bacia para lavar as suas mãos e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, para se livrar do problema. Ó, que vocês que se virem aí com o problema de vocês, eu lavo as minhas mãos. E essa bacia aqui de Jesus é para lavar os pés, para mostrar que Jesus não arreda o pé até o final, e ele não foge à sua responsabilidade e missão de ir até o fim, e o fim era a morte de cruz. É interessante essa ideia da bacia, mas Jesus, ele se inclina para lavar os pés dos seus discípulos. Ele começa a lavar os pés de outro. E aí vai para o segundo ponto que eu quero olhar com você. O segundo ponto é que o serviço deve ser em santidade. Olha só comigo o verso 6 ao verso 11. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá.
lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que ele se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Então, nesse trecho da passagem, nós vamos ver que esse diálogo entre Jesus e Pedro acontece, e às vezes é até engraçado da gente ver a petulância de Pedro, né? É até engraçado a gente ver a resistência dele na atitude de Jesus. Mas coloque-se no lugar dele. Coloque-se no lugar de Pedro, imagine tudo o que Pedro tinha presenciado. Lembra-se que Pedro foi um dos caras que subiu no monte e viu Jesus transfigurado, ele viu Jesus em glória. Ele viu Jesus em glória, ele viu Jesus operar milagres, ele viu Jesus ressuscitar mortos, e agora ele vê Jesus com uma toalha na cintura, agachado, lavando os pés dos seus companheiros. O que você diria? Você está sentado numa cadeira, você vê Jesus lavando o pé do seu amigo ali, você vê Jesus lavando o pé de Judas, mas você é Pedro, você não sabe que ele é o traidor ainda. Você vê ele lavando o pé do João, e você pensa, peraí, mas Jesus é Deus. Eu mesmo disse há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou que essa era uma verdade na qual a igreja dele seria edificada, e agora ele está aqui lavando os nossos pés? Não, peraí, alguma coisa está errada. E quando chega na vez dele, Jesus posiciona a bacia e pega o pé de Pedro e vai lavar. Ele fala: oh, peraí, Jesus, você vai lavar mesmo meus pés? Você vai fazer isso mesmo? O Senhor vai lavar os meus pés? Aí Jesus diz para ele: você não entende, mas um dia você vai entender. Jesus está se referindo aqui, meus irmãos, à ação do Espírito Santo mais tarde, que vai trazer compreensão das coisas de Deus. Em João 16, um pouco mais para frente, Jesus vai dizer isso mais claramente. Ele vai dizer, João 16, 13: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Então Jesus está dizendo para Pedro: calma, você vai entender. Mais tarde você vai entender sobre isso aqui. Então, fica tranquilo, relaxa aí, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E aí Pedro, no ímpeto, de novo ele diz: lavar os meus pés? De jeito nenhum. Sem chance disso acontecer. Então, mesmo Jesus apontando que o entendimento seria mais adiante, Pedro se rebela. Ele se rebela numa atitude, vendo essa atitude de humildade tão extrema de Jesus. E aí Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão. Ou outras versões vai dizer: você não tem parte comigo. Se fosse só um ato de lavar os pés, e não houvesse mais nada em jogo aqui, essa expressão de Jesus seria mais ou menos como: deixa que eu seja humilde aqui, Pedro. Deixa que eu faça essa atitude aqui de humilde. E se eu não fizer isso, você está demitido. Mas o D.A. Carson, ele fala o seguinte: presta atenção nisso. Uma pessoa não pode ter parte com Jesus a menos que o Cordeiro de Deus tenha tirado o pecado dela, ou seja, tenha lavado essa pessoa.
Quando Jesus diz isso, ele diz, então, Senhor, lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro, então, sentindo a seriedade nas palavras de Jesus, mais uma vez sendo radical, Pedro pede pelo banho completo, então. Então, já que é assim, me lava inteiro. Às vezes a gente pode ver e ouvir o que Jesus está fazendo, mas a gente depende da iluminação do Espírito Santo para que a gente tenha total compreensão das coisas. Às vezes a gente vê e ouve coisas a respeito de Jesus, mas se não houver a iluminação do Espírito Santo, essas coisas não são bem compreendidas. E aí Jesus vai dizer para ele, a pessoa que tomou banho completo, Pedro, e para mim e para você, só precisa lavar os pés. Entenda uma coisa aqui, a conversão é o tomar banho, mas a santificação é estar sempre lavando os pés. É disso que Jesus está falando aqui. Se Pedro, ou seja, eu e você, vai compartilhar com Jesus da vida eterna, então ele, ou seja, eu e você, precisamos ser lavados por ele, ou seja, pelo sangue purificador dele. Eu e você precisamos estar inseridos na aliança que ele estabeleceu. Lembra da aliança que a gente acabou de comentar aqui da ceia? O sangue derramado naquela cruz precisa ter lavado o meu e o seu coração de todo pecado. Quando isso acontece, nós tomamos um banho em Jesus. Por isso que o batismo tem a sua simbologia tão expressiva no mergulhar a pessoa, ela está sendo lavada em Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, ela está tomando um banho e quando ela se levanta para uma nova vida estabelecida em Cristo Jesus. E a partir dali, ela só precisa ter os seus pés lavados no processo de santificação que eu e você passamos todos os dias, até o dia que Ele vier nos buscar. É disso que Jesus está falando aqui. William MacDonald, ele diz o seguinte: na volta do banho, os pés ficam sujos de novo. Não era mais preciso um banho, mas precisava ter os pés lavados. Há uma diferença entre banho e a bacia. O banho significa a purificação recebida na hora da salvação. A purificação da penalidade do pecado pelo sangue de Cristo acontece somente uma única vez. Ninguém se converte várias vezes. Ninguém é salvo, perde a salvação, salvo de novo, perde de novo a salvação. A purificação, o banho de Jesus é uma única vez. A bacia retrata a purificação da poluição do pecado e deve acontecer continuadamente pela palavra de Deus. Existe apenas um banho, mas muitas lavagens dos pés. Só que Jesus diz, nem todos vocês estão limpos. Então Jesus sabia perfeitamente que aquele que ele lavava os pés, dentre eles havia um traidor, que não estava limpo pelo banho. Isso nos ensina, meus irmãos, que mesmo no meio de discípulos, entre aspas, que se assentam à mesa, até participam conosco da ceia, há aqueles que não são limpos pelo sangue de Jesus, que ainda não foram salvos, porque ainda não entenderam a graça salvadora de Jesus, que ainda não se entregaram plenamente a Jesus Cristo como Senhor. Repito o que muitas vezes eu digo aqui:
Muitas vezes a gente quer ter para nós um Jesus Salvador. E isso é muito bom. Mas quando Ele deve ser Senhor da nossa vida, então, deixa que eu mesmo seja Senhor. Isso não é ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus entrega a sua vida completamente a Jesus, como Senhor. E permite que Ele guie a sua vida. E quando você permite que Ele guie a sua vida, então as virtudes de um caráter transformado vai sendo trabalhadas em nós. Vai sendo desenvolvida em nós. O terceiro ponto diz que o serviço deve ser de uns para com os outros. Lê comigo, por favor, verso 12 a 15. Diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Agora Jesus, voltando ao seu lugar à mesa, vai verificar se os discípulos entenderam o que ele acabou de fazer e dar o exemplo que deveria ser feito uns pelos outros. Ele pergunta: vocês entendem o que eu fiz? Jesus passa a explicar o que ele havia feito, pois sendo ele Senhor e Mestre, mesmo assim, sendo Senhor e Mestre, ele lavou os pés dos discípulos. Agora, como bons alunos que são, eles devem fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros. Isso tem dois sentidos aqui. O primeiro, significa que os discípulos devem agir de modo humilde e prático, como prestar serviço mútuo aos irmãos. Isso deve ser uma prática na vida de qualquer discípulo de Jesus. O serviço. Servir uns aos outros. Isso deveria ser uma prática na vida de todos nós. Servir uns aos outros. O segundo, entende-se que os discípulos de Jesus devem servir uns aos outros num profundo sentido espiritual, dedicando e ajudando na santificação uns dos outros. Lembra no sentido do lavar os pés, no sentido de santificação, porque o banho já foi tomado? Então, eu e você temos papel fundamental na santificação dos nossos irmãos. No processo de santificação da vida do nosso irmão, eu e você estamos inclusos. Então, Jesus diz que deu o exemplo que é para ser seguido. Veja que não é uma sugestão de Jesus. Jesus não está dando um conselho aqui. Jesus está dizendo: olha, seria muito interessante se vocês fizessem assim como eu fiz com vocês, fizessem uns com os outros. Olha, eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês. Se vocês puderem, façam isso uns com os outros. Olha assim, se der, quando você tiver uma hora livre, uma hora de folga, faz isso uns com os outros. Assim, se o seu trabalho não for muito intenso e você estiver muito ocupado na correria do seu dia a dia, porque os dias de hoje são muita correria. Então, assim, se você não se incomodar, faz isso uns com os outros. Jesus não está dizendo isso, não. Jesus está dando uma ordem aqui. O serviço mútuo é uma ordem de Jesus. Então, presta atenção, se é uma ordem de Jesus, o servir uns aos outros, o não fazer, o desobedecer essa ordem, é pecado. Aí a coisa fica mais complicada, né? Então não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem. Nós devemos fazer.
E, de novo, não é o ato de lavar os pés. Você não precisa sair por aí com uma bacia na mão, com água, uma toalhinha, ou deixa eu lavar seu pé aqui, vem cá, Jesus mandou, eu vou lavar. Mas é o princípio de servir. É o princípio de você estar atento às necessidades do seu irmão e se colocar à disposição dele para servir. Ai, mas tem gente que é folgada e vai abusar. Vai. Tenha certeza disso. Mas você não é chamado para julgar se essa pessoa vai abusar ou não. Você é chamado para servir. E não importa quem. É necessário servir. Se você é discípulo de Jesus, você é chamado a obedecer essa ordem de Jesus. Por último, o serviço deve tornar você alguém bem-sucedido, alguém bem-aventurado, alguém feliz. Leia comigo o verso 16 e 17, por favor. Diz assim: eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Agora Jesus nos mostra que se Ele, como Senhor, não considerou sua atitude indigna para sua posição, certamente eles e nós, os servos e enviados, não deveremos nos preocupar em seguir o exemplo de Jesus. Ele diz: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. As palavras aqui traduzidas para escravo e mensageiro é doulos e apóstolos. Olha que interessante, doulos é escravo mesmo, apóstolos é enviados, mensageiros. Ou seja, escravo e enviado. Então não importa quem você seja na fila do pão, ou se você é escravo ou se você é apóstolo, você deve servir. É tarefa de um e de outro, do escravo e do apóstolo, do mensageiro, do enviado. Servir. Servir. Todos devem servir como Jesus serviu. E ele conclui: serão felizes se praticarem essas coisas. E Tamir Neves, ele diz que para que vivamos assim, é necessário buscarmos antes de tudo a regeneração, isto é, o perdão do pecado, a reconciliação com Deus. Só depois de sermos transformados em novas criaturas, somos capacitados a nos humilharmos. Olha que interessante isso, né? Você já imaginou que você deveria ser capacitado a se humilhar? É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele te capacita a se humilhar. Ele diz, né? Somos capacitados a nos humilharmos, servindo uns aos outros, nos perdoando mutuamente e juntos buscarmos a santificação. Esse é o desafio para todos nós. Se sabemos dessas coisas, bem-aventurados ou felizes seremos se as praticarmos. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui hoje que o verdadeiro cristão cujo caráter é transformado, ele serve. Ele serve. E aí você pode me perguntar, como que a gente pode servir? Meus irmãos, há tantas coisas que podem ser feitas para servir uns aos outros. Aí você olha para a igreja e fala, puxa, mas já tem gente servindo a ceia, já tem gente tocando, já tem gente pregando, já tem gente recebendo lá embaixo, já tem gente dando aula na escola bíblica, já tem gente fazendo a inscrição para a escola bíblica. O que mais eu posso fazer? Eu garanto para você, há muita coisa que se pode ser feita. Você pode visitar uma velha viúva que vive sozinha.
Você pode visitar um enfermo. Você pode abraçar alguém que chora. Você pode até rir com alguém que está rindo, celebrar a vitória de alguém. E fazendo essas coisas, você está lavando os pés dele. Porque você, com a atitude de servo, você ajuda essa pessoa no seu processo de santificação. Deu para entender isso? Que o lavar os pés tem muito mais a ver com o processo de santificação do que uma atitude mera de tirar a sujeira de entre os dedos de quem andou na poeira. Quando você lava os pés do seu irmão, da sua irmã, você o ajuda a chegar mais perto de Jesus. Da mesma forma como você também se aproxima dele e se torna mais parecido com ele, porque ele, sendo Senhor e Mestre, se humilhou e lavou os nossos pés. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, de como nós podemos ser servos obedientes e lavar os pés uns dos outros. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos sair daqui hoje com um desejo no coração, Pai, de servir os nossos irmãos, a começar desta comunidade onde nós participamos, da qual nós pertencemos, que nós possamos, Pai, uns aos outros servir, de modo que assim nós contribuímos no processo de santificação uns dos outros. Nos ajuda, Deus, a termos mais compromisso uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, a amar uns aos outros de tal forma e até o fim, como o Senhor nos amou, para que o nosso irmão se achegue mais a Ti e se pareça mais contigo e faça a mesma coisa com outros. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor coloque em nosso coração o desejo de servir uns aos outros. O desejo de lavar os pés uns dos outros. E que nós possamos perseverar até o fim nessa atitude. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho salvadora, purificadora, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana e que você possa lavar muitos pés nessa semana.